O primeiro episódio de The Cuphead Show começa apresentando o carismático e despreocupado Chicrinho, junto de seu irmão Caneco. Eles vivem sob os cuidados do velho chaleiro, o Elder Kettle, que tenta guiá-los para que sejam responsáveis e evitem confusões. Mas, como era de se esperar, Chicrinho é impulsivo, adora se arriscar e sempre arrasta Caneco para suas aventuras. Tudo começa quando Chicrinho e Caneco são encarregados de uma tarefa simples, pintar a cerca de casa. No entanto, a mente curiosa de Chicrinho logo se distrai, e ele convence o irmão a largar o trabalho para se divertir. Para finalizar o trabalho usam a tinta em um canhão e deixam tudo sujo de tinta, inclusive o velho chaleiro. Os dois seguem para o parque de diversões da ilha, um lugar cheio de brilho, barulho e tentações. É nesse momento que o clima da série se torna mais vibrante, explorando cenários coloridos e cheios de energia, remetendo aos clássicos desenhos dos anos 1930. Enquanto Caneco hesita, Chicrinho insiste em se aventurar em um dos lugares mais chamativos do parque, a mesa do grande vencedor. O objetivo é jogar uma bolinha em um buraco no alto da cabeceira da mesa. Chicrinho vai acertando inúmeras vezes e isso ativa a curiosidade do anfitrião, que não é ninguém menos que o próprio vilão chifrudo. Em pouco tempo, Chicrinho se deixa levar pelo fascínio desse jogo de azar e começa a ganhar várias rodadas, para o desespero de Caneco. É então que a armadilha se revela. O vilão chifrudo aparece diante dos irmãos, exigindo que Chicrinho entregue sua alma como pagamento, pois ele errou um dos lançamentos de bolinha e o valor a ser pago é esse. O clima se torna mais tenso, contrastando com a atmosfera leve e divertida que vinha até então. Chicrinho e Caneco, apavorados, percebem o perigo em que se meteram. No entanto, por um golpe de sorte e muita confusão, eles conseguem escapar após explodirem a máquina que aprisionava as almas dos demais. Conseguem fugir por enquanto. De volta para casa, o Elder Kettle percebe que os garotos não seguiram suas instruções, e mais uma vez, se decepciona com a irresponsabilidade de Chicrinho. O velho Elder toma outro banho de tinta branca. Mesmo assim, o episódio deixa claro a dinâmica central da série: Chicrinho é destemido, Caneco é cauteloso, e juntos eles vão se meter em problemas maiores do que conseguem imaginar. Esse primeiro capítulo já define o tom da animação, um equilíbrio entre humor, perigo e nostalgia, sempre com um visual inspirado nos desenhos antigos, mas com ritmo e piadas modernas. É a porta de entrada para um mundo caótico e divertido, onde Chicrinho e Caneco estão destinados a viver muitas encrencas. O segundo episódio de The Cuphead Show. Neste episódio, a tranquilidade da casa do Elder Kettle é rapidamente abalada quando Chicrinho e Caneco recebem na porta de casa um bebê que eles devem cuidar. Caneco gosta de ideia enquanto Chicrinho tenta o fazer rir. O bebê se mostra rebelde e começa a fazer várias bagunças, colocando a integridade do rádio de Elder em perigo. Esse é o objeto que o chaleiro mais gosta. Chicrinho tenta manter a calma, enquanto Caneco demonstra ainda mais preocupação, mas nenhum dos dois consegue manter o controle da situação. Cada tentativa de conter o pequeno visitante só acaba ampliando a bagunça, deixando o ambiente ainda mais desorganizado e evidenciando cada vez mais que o segredo do rádio quebrado está prestes a ser descoberto. O episódio explora de forma cômica a sensação de estar em apuros por uma falha aparentemente simples, mas que vai crescendo e se tornando cada vez mais difícil de esconder. Entre a culpa pelo acidente, o medo da bronca e a dificuldade em lidar com o bebê, Chicrinho e Caneco se envolvem em uma sucessão de situações engraçadas que mostram como os problemas sempre parecem se multiplicar quando eles estão envolvidos. O velho chaleiro se desespera ao ver seu rádio quebrado e tenta lidar com o bebê, mas acaba também sofrendo uma grande surra. Em uma força-tarefa entre os três personagens, eles colocam o bebê de volta à cesta e o deixam na porta de outra pessoa, solucionando assim ao menos o seu próprio problema. No fim, Mamadeira é um episódio que mistura humor físico, caos doméstico e a típica dinâmica dos dois irmãos, ressaltando como até os menores deslizes podem virar grandes aventuras na vida deles. Neste episódio, Chicrinho e Caneco decidem sair de casa em busca de diversão e acabam entrando em um ambiente que logo se revela perigoso, e um barco para festas, comandado pelos famosos irmãos sapos Ribe e Croax. Esses dois personagens são grandes,
intimidadores e cheios de confiança, sempre prontos para provocar quem cruza o caminho deles. Fascinados pela oportunidade de comerem muito sorvete grátis, Chicrinho e Caneco não resistem à tentação de se envolver e acabam entrando de cabeça na confusão. No início, tudo parece uma simples brincadeira, mas os irmãos sapos não levam nada na esportiva, pois os canecos não possuem dinheiro para o convite. Ribe e Croax transformam o que deveria ser apenas uma disputa em um verdadeiro espetáculo de força, com golpes exagerados e demonstrações de poder que colocam Chicrinho e Caneco em situações cada vez mais arriscadas. O ambiente do local lotado de espectadores intensifica a pressão, deixando os dois irmãos ainda mais inseguros sobre como vão sair dessa enrascada. Chicrinho, sempre impulsivo e confiante, tenta enfrentar os desafios sem pensar nas consequências, enquanto Caneco, mais cauteloso, demonstra receio e medo de que a situação saia de controle. A dualidade entre os dois fica evidente, mostrando como eles reagem de maneiras diferentes diante do perigo. Ao mesmo tempo, a plateia se diverte com a confusão, transformando a luta em um espetáculo de humor físico, cheio de exageros e situações inesperadas. Os irmãos sapos usam todo tipo de truque e técnica para intimidar e dominar Chicrinho e Caneco, e a disputa rapidamente vira algo muito além do que os dois tinham imaginado. Eles percebem que não estão diante de adversários comuns, mas sim de figuras que representam uma ameaça real e que não vão parar até derrubá-los completamente. O humor surge do contraste entre a fragilidade de Chicrinho e Caneco e a imponência dos sapos, resultando em momentos de tensão misturados a piadas visuais e expressões exageradas. No decorrer do episódio, a sensação de estar em um beco sem saída cresce, mas é justamente esse caos que torna a experiência tão divertida. A relação entre os irmãos protagonistas é posta à prova mais uma vez, e enquanto Chicrinho insiste em continuar, Caneco questiona se vale a pena, reforçando o equilíbrio da dupla entre coragem e prudência. Com tantos golpes dados pelos sapos, o barco afunda e os irmãos Canecos curtem uma grande taça de sorvete. No fim, Ribe e Croax é um episódio que destaca o estilo ousado e caótico de DKP de Show, colocando os personagens em uma aventura que mistura ação, comédia e um toque de absurdo, sempre mantendo o ritmo acelerado e a estética inspirada nos desenhos clássicos. Neste episódio, a história começa com Chicrinho e Caneco brincando de luta de travesseiros vendados, algo que deveria ser divertido se torna perigoso, pois a alça de Caneco quebra de sua cabeça. Chicrinho começa a buscar alternativas para colar a alça e todas falham miseravelmente, na qual até mesmo um urso aparece para buscar seu apaixonado mel. Sem mais ideias eles buscam o Sr. Torresmo para que os ajudem, mas nem ele tem a melhor cola para resolver isso e a encomenda chegará apenas em 3 meses. Os demais habitantes ao verem Caneco sem a alça o encaram como uma aberração, inclusive o chaleiro e Chicrinho. O contraste entre o excesso de confiança de Chicrinho e a ansiedade de Caneco reforça mais uma vez a química que sustenta a série. Na reta final do episódio, o velho chaleiro conta que a alça deles se quebra para que no outro dia nasça outra, assim como a metáfora da fada do dente. Vendo essa vantagem, Chicrinho também quebra a sua. No outro dia de manhã eles estão com suas alças no lugar e comemoram, mas a realidade é que o velho chaleiro as colou no lugar com cola. Cuidado Frágil é um episódio que brinca com a ideia de responsabilidade e curiosidade, mostrando como tarefas simples se tornam aventuras caóticas quando estão nas mãos de Chicrinho e Caneco. O humor visual, a tensão crescente e o ritmo acelerado fazem dele uma das histórias que mais reforçam o espírito do desenho, situações cotidianas transformadas em eventos grandiosos e engraçados. O episódio começa dando destaque a um dos personagens mais marcantes do universo de Chicrinho, o Rei Dado. Ele é apresentado com toda a sua pompa e vaidade, em um ambiente que mistura glamour e teatralidade, reforçando sua personalidade extravagante e seu papel como braço direito do vilão chifrudo. Com seu jeito charmoso, manipulador e cheio de confiança, o Rei Dado conduz o espectador para dentro de um espetáculo que mais parece um grande show, cheio de brilho, música e ritmo, mas que esconde intenções perigosas por trás do espetáculo. Enquanto isso, Chicrinho e Caneco seguem sua vida despreocupada, mas inevitavelmente acabam sendo atraídos para a influência do Rei Dado enquanto buscam seu pneu que usam para brincar. Com sua habilidade de encantar e persuadir,
ele encontra em Chicrinho uma presa fácil, já que o pequeno Xícara, sempre curioso e inconsequente, não percebe o perigo escondido nas palavras sedutoras e nos truques mágicos do Rei Dado. Caneco, mais uma vez, sente que algo está errado, mas sua voz de cautela é abafada pelo entusiasmo do irmão e pelo magnetismo do anfitrião. O episódio mergulha no clima de cassino, com cenários cheios de festa e prêmios que dão a sensação de que tudo ali é uma grande aposta nesse game show. O prêmio é uma farsa, onde o vencedor perde a alma para o vilão chifrudo. O Rei Dado se mostra como um mestre da manipulação, colocando Chicrinho e Caneco em situações que parecem divertidas e inofensivas, mas que, na verdade, fazem parte de um plano para conduzi-los a uma armadilha. Sua missão secreta é clara: capturar a alma de Chicrinho para entregá-la ao vilão chifrudo, mas ele prefere fazer isso de forma teatral, jogando com a inocência e a falta de atenção dos dois irmãos. À medida que os jogos avançam, o clima vai se tornando mais intenso. Chicrinho, fascinado pelas luzes e pelos desafios, mergulha de cabeça na experiência, sem se dar conta do que está em risco. Caneco tenta alertar, demonstrando desconforto e medo, mas a pressão e a grandiosidade do ambiente fazem com que ele também acabe se envolvendo. Cada rodada parece aumentar o risco, e o espectador é levado a sentir que os dois estão cada vez mais próximos de cair na armadilha do Rei Dado, mas com o acaso ao lado de Chicrinho tudo vai dando certo para eles. O humor surge das reações exageradas dos irmãos, da forma como eles se atrapalham diante dos jogos e da personalidade extravagante do Rei Dado, que se diverte com a ingenuidade dos protagonistas. O episódio mistura tensão e comédia, mantendo o tom leve e cartunesco, mas sempre com a sombra do vilão chifrudo pairando sobre os eventos, lembrando que a situação pode se tornar sombria a qualquer momento. A esperteza e a clássica confusão da dupla acabam interferindo nos planos do Rei Dado, transformando sua grande apresentação em um fracasso. O que salva os irmãos do Rei Dado é o inevitável pneu que derruba o apresentador enquanto eles fogem. Jogue os Dados é um episódio que destaca a grandiosidade do universo de DKP Red Show, introduzindo um dos personagens mais carismáticos e perigosos da série, e mostrando como Chicrinho e Caneco sempre se metem em apuros por não conseguirem resistir à tentação da diversão. Ao mesmo tempo, reforça a presença constante do vilão chifrudo e sua caçada à alma de Chicrinho, deixando claro que, por trás de toda a comédia, há sempre um jogo maior em andamento. O episódio começa com Chicrinho e Caneco em uma conversa que revela mais uma vez a diferença de personalidade entre os dois. Enquanto Chicrinho, cheio de confiança, afirma categoricamente que fantasmas não existem, Caneco, mais medroso e impressionável, demonstra acreditar que o sobrenatural pode estar à espreita. Essa discussão logo se transforma em uma aposta entre os irmãos, com Chicrinho determinado a provar que está certo e que não há nada a temer, e Caneco, tomado pela insegurança, tentando resistir mas sendo arrastado pelo entusiasmo do irmão. Tudo isso após assistirem um filme de terror e decidirem irem atravessando um cemitério em busca de chegar em casa. Para provar seu ponto, Chicrinho decide que eles devem passar um tempo em um cemitério durante a noite, um ambiente perfeito para testar a coragem de ambos, mas na realidade eles ficaram presos no local. O cenário ganha destaque, com visuais sombrios, lápides e uma atmosfera carregada que brinca com os clichês das histórias de fantasmas. A situação, que já era tensa para Caneco, se torna ainda mais assustadora quando sons estranhos começam a ecoar, criando a sensação de que talvez ele estivesse certo em ter medo. Aos poucos, o episódio revela a presença de espíritos travessos que habitam o cemitério. Esses fantasmas, longe de serem ameaçadores, têm uma personalidade brincalhona e caótica, aparecendo e desaparecendo em momentos estratégicos para assustar e confundir os irmãos. Eles se divertem em transformar o local em uma espécie de parque de diversões assombrado, provocando Chicrinho e Caneco com truques visuais, sons e perseguições. Chicrinho, tentando manter a postura de valentão, insiste que tudo não passa de ilusão ou coincidência, mesmo quando os fantasmas aparecem de forma cada vez mais evidente. Caneco, por outro lado, entra em desespero, reagindo de forma exagerada e hilária a cada novo susto. O contraste entre o ceticismo teimoso de Chicrinho e o medo genuíno de Caneco é o que move a comédia do episódio, criando uma dinâmica onde o espectador sabe que os dois estão diante de algo real, mas só um deles reconhece. Os fantasmas, percebendo a teimosia de Chicrinho,
intensificam suas brincadeiras, levando a situação ao limite. O cemitério se transforma em um palco de confusão, com perseguições, correria e uma sequência de cenas típicas de desenho animado clássico, onde o humor físico se mistura ao clima de terror leve e cartunesco. O clímax acontece quando Chicrinho finalmente se vê diante de uma manifestação sobrenatural impossível de negar. Mesmo assim, sua reação continua carregada de arrogância e descrença, tentando manter a ideia de que fantasmas não existem. Sim, ele mente para si mesmo. Caneco, por outro lado, já está em pânico total, reforçando sua visão de que se meteram em um grande problema. No fim, Fantasmas Não Existem é um episódio que mistura o terror divertido dos desenhos antigos com a comédia física que caracteriza a série. Ele ressalta a teimosia de Chicrinho, o medo exagerado de Caneco e a forma como, juntos, acabam sempre vivendo experiências que fogem completamente do controle. É uma história que mostra como até uma simples discussão entre irmãos pode se transformar em uma aventura cheia de caos e gargalhadas. O episódio apresenta um cenário diferente, levando Chicrinho e Caneco a cuidarem da horta do velho chaleiro que está de cama devido a uma caída. 3 personagens peculiares reinam invadindo seu quintal: o grupo conhecido como Hootpack, formado pela cenoura psicodélica, a cebola chorona e a batata rabugenta. Logo de início, o clima é de estranheza, já que cada um desses vegetais tem uma personalidade marcante e exagerada, transformando um simples campo de cultivo em um palco cheio de vida e de caos. A batata, com seu jeito mal-humorado, domina a cena com reclamações constantes e uma postura bruta, sempre pronta a expulsar qualquer intruso. A cebola, por outro lado, é sensível demais, vivendo as lágrimas por qualquer motivo, o que cria momentos de humor inesperado quando suas emoções descontroladas começam a causar problemas. Já a cenoura, com seu olhar hipnótico e comportamento excêntrico, se destaca como o mais bizarro do trio, usando sua energia para transformar situações simples em algo quase surreal. Chicrinho e Caneco, como sempre, chegam sem perceber o perigo e rapidamente se veem em meio à confusão, pois eles deixam o trio cuidado do local enquanto vão ao cinema. Ao retornarem, o local virou uma festa para outros vegetais que sugaram toda a vitalidade da terra em uma grande festa. No início, tentam lidar com os 3 vegetais de forma pacífica, mas as personalidades intensas do grupo tornam impossível qualquer tipo de conversa tranquila. A batata os provoca com sua grosseria, a cebola cria um mar de lágrimas que atrapalha tudo e a cenoura usa truques que parecem mágicos para desestabilizar os irmãos. O episódio segue em um ritmo acelerado, com cada membro do Hootpack trazendo um novo desafio para Chicrinho e Caneco. O humor visual ganha destaque, especialmente nas reações exageradas dos irmãos diante das situações bizarras. Chicrinho tenta enfrentar tudo com ousadia, mas Caneco, como sempre, fica mais hesitante e nervoso, criando um contraste que potencializa as piadas e as confusões. À medida que a trama avança, fica claro que os 3 vegetais não estão apenas ali para assustar ou incomodar, eles formam uma verdadeira equipe de caos, alimentando-se da própria desordem que criam. Chicrinho e Caneco acabam entrando nesse ritmo, e o simples encontro em uma horta se transforma em uma sequência de perseguições, brigas e reviravoltas cartunescas. O clímax ocorre quando os 3 personagens do Hootpack unem suas forças, transformando o local em um campo de batalha caótico. Chicrinho e Caneco precisam usar mais instinto do que razão para escapar das armadilhas e das loucuras do trio, resultando em uma série de momentos que misturam ação, humor e absurdo em doses iguais. Com as lágrimas da cebola e o odor que ela libera com isso, todos os demais choram e fazem uma enchente de lágrimas que levam todos embora. O trio volta e suga toda a vitalidade do solo e ficam gigantescos. O velho chaleiro reaparece e os abraça com muito carinho, pois ele ama os vegetais que cultiva. O trio pensa em aplicar outro golpe, mas o que o velho chaleiro quer é fazer uma sopa dos 3, os vilões fogem a toda velocidade. No fim, o trio da horta reforça a essência da série, transformar encontros simples em aventuras cheias de personalidade. O episódio destaca não só o carisma dos personagens secundários, mas também a forma como Chicrinho e Caneco sempre se metem em situações maiores do que podem controlar. Os episódios 8 e 9 são continuações de uma mesma aventura. Ela continua no plano do vilão chifrudo ainda obcecado em capturar a alma de Chicrinho, uma de suas maiores frustrações desde o início da série.
Ele tenta novamente bolar um plano para finalmente alcançar esse objetivo, mas as coisas não saem como espera quando ao receberem o conselho de um poço mágico para confeccionar um suéter invisível mas com muito amor. Caneco costura e veste Chicrinho. Esse acessório tem o poder de impedir que o vilão chifrudo toque na alma do garoto. Quando Chicrinho veste o suéter, imediatamente se sente mais confiante, acreditando que nada poderá atingi-lo. Caneco, como sempre, demonstra preocupação, lembrando que o vilão chifrudo é astuto e não desistiria tão fácil. Mas Chicrinho, tomado pelo entusiasmo, encara o presente como uma armadura de invencibilidade. Essa segurança exagerada acaba sendo o que chama ainda mais a atenção do vilão chifrudo, que se enche de raiva ao perceber que sua maior arma contra Chicrinho está temporariamente neutralizada. Os episódios ganham força justamente no contraste entre o poder protetor do suéter e as inúmeras tentativas frustradas do vilão chifrudo de capturar Chicrinho. O vilão aparece de maneiras diferentes, usando disfarces, truques e ataques diretos, mas sempre falha por causa do encantamento da peça de roupa. O humor surge das situações absurdas em que o vilão chifrudo, cheio de pompa e confiança, acaba sendo humilhado por algo tão simples quanto um suéter de lã. Chicrinho, cada vez mais convencido de sua invulnerabilidade, passa a zombar do perigo e a se expor de maneira ainda mais inconsequente. Ele provoca o vilão chifrudo, se diverte com a situação e trata a perseguição como um grande jogo, mesmo se frustrando e tomando choque a cada tentativa. Já Caneco, mais uma vez, percebe o risco real escondido por trás da diversão e tenta alertar o irmão, temendo que essa confiança exagerada acabe custando caro. À medida que os episódios avançam, o vilão chifrudo perde a paciência e lança estratégias cada vez mais desesperadas. Mas, por mais que tente, não consegue atravessar a barreira mágica. Isso não apenas gera momentos de comédia visual, com o vilão chifrudo tropeçando, sendo repelido ou até ridicularizado, mas também reforça a ideia de que Chicrinho continua escapando por pura sorte, mais do que por mérito próprio. O clímax acontece quando o vilão chifrudo coloca toda a sua fúria em um último ataque, mas, novamente, o suéter mostra sua força. A frustração do vilão atinge o auge, deixando claro que, por mais que ele seja poderoso, há sempre algo que atrapalha seus planos. Chicrinho e Caneco, sem sequer entender a gravidade de tudo, seguem rindo e comemorando como se tivessem vencido por habilidade. Em um momento Chicrinho tira o suéter devido ao calor e o vilão chifrudo quase vence, mas Caneco salva o dia colocando o suéter no chifrudo que toma uma sequência de choques que arrancam seus... No final o vilão fica sofrendo ainda mais ao cuidar dos ferimentos onde perdeu pelos. Esses episódios de continuidade equilibram tensão e comédia, reforçando tanto a teimosia e ousadia de Chicrinho quanto a persistência do vilão chifrudo. Ao mesmo tempo, mostra como a dinâmica entre os irmãos continua sendo o coração da história, com Caneco sempre preocupado e Chicrinho sempre inconsequente, uma fórmula que gera caos e gargalhadas em igual medida. O episódio começa destacando algo raro, e Caneco, normalmente o mais cauteloso e medroso da dupla, começa a sentir que vive sempre à sombra de Chicrinho. Enquanto o irmão se lança em aventuras, toma as decisões e chama toda a atenção, Caneco percebe que quase nunca tem a chance de mostrar coragem ou assumir o papel de protagonista. Essa sensação o leva a desejar uma mudança, uma oportunidade de ser reconhecido não apenas como irmão cuidadoso, mas também como alguém capaz de viver intensamente e de correr riscos. Tudo isso devido a um pinball na loja do Sr. Torresmo. Determinando que precisa sair da sua zona de conforto, Caneco decide reinventar sua imagem e adotar uma postura ousada, quase temerária. Ele assume o apelido de A Caneco Perigoso e começa a agir de forma completamente oposta ao seu jeito habitual, e fala mais alto, age sem pensar, se mete em confusões e tenta mostrar que pode ser tão destemido, ou até mais, do que... Essa transformação surpreende não só Chicrinho, que fica confuso com a nova atitude do irmão, mas também Alder Kettle, que assiste preocupado às mudanças repentinas. No início, Caneco se sente realizado. Ele começa a experimentar situações que antes evitava, aproveitando a sensação de adrenalina e acreditando que finalmente está vivendo de verdade. Chicrinho, por outro lado, se vê deslocado, já que sempre foi o mais aventureiro, e agora precisa lidar com um irmão que parece ter tomado seu lugar como o centro das atenções.
Essa inversão de papéis gera cenas cômicas, mas também ressalta a dinâmica da relação entre os dois, mostrando como cada um depende do outro para equilibrar suas personalidades. Tudo isso enquanto vão buscar um ovo dourado em uma ilha para o Sr. Torresmo. Com o tempo, no entanto, fica claro que a Caneco Perigoso não consegue lidar com as consequências de suas próprias escolhas. Ao se arriscar demais, ele acaba criando problemas maiores do que pode controlar, colocando a si mesmo e Chicrinho em situações caóticas. O humor do episódio surge justamente dessa contradição. Caneco, tentando ser destemido, acaba revelando ainda mais sua falta de preparo para lidar com o perigo real. À medida que o episódio avança, a figura de Caneco ousado vai se desgastando. Ele começa a perceber que não se trata apenas de agir sem medo, mas de lidar com as responsabilidades que vêm com a coragem. Chicrinho, mesmo sendo inconsequente, sempre encontrou formas de improvisar e escapar das encrencas, algo que Caneco não consegue replicar. Essa diferença ressalta a importância da parceria entre os irmãos, mostrando que eles funcionam melhor juntos do que tentando competir um com o outro. O clímax acontece quando Caneco, em uma de suas tentativas de provar coragem, coloca ambos em uma enrascada séria. Nesse momento, Chicrinho precisa assumir novamente o papel de liderança para tirá-los do perigo, mas não sem antes reconhecer que a vontade do irmão de se afirmar também tem valor. A tensão se mistura à comédia, com cenas de correria, trapalhadas e exageros típicos do estilo da série. Eles conseguem o ovo dourado e entregam ao Sr. Torresmo, mas apenas aí notam a confusão. O que ele queria eram roupas em um local informado no lado contrário do cartão. Ao não aguentar mais os irmãos jogando pinball, o Torresmo arranca e dá a eles o brinquedo que vão embora felizes. Ao checar o ovo, o mesmo racha nasce um pequeno dragão de 3 cabeças. Sr. Torresmo fica feliz, mas é surpreendido pela mãe do bebê que o toma de volta e queima toda a loja. No fim, Caneco entende que não precisa se transformar completamente para ser importante, e sua cautela e seu jeito cuidadoso são justamente o que equilibra a impulsividade de Chicrinho. Caneco Perigoso termina como um episódio que destaca o crescimento pessoal do personagem, reforçando a mensagem de que coragem não significa ser imprudente, mas sim agir apesar do medo e, no caso deles, sempre em parceria. Neste episódio, Elder Kettle começa o dia preparando o café da manhã, mas logo se envolve em uma grande confusão por causa de um mal-entendido envolvendo o verme de estimação de Chicrinho e Caneco. Os irmãos, brincando, começam a falar sobre a enterrar e a se livrar do verme, usando palavras que, ouvidas por Elder Kettle fora de contexto, fazem-no acreditar que os meninos estão tramando contra ele. Imediatamente, o velho entra em pânico, imaginando que sua própria vida está em perigo, e decide se preparar para enfrentar os supostos planos de Chicrinho e Caneco. A partir desse ponto, o episódio se transforma em uma sequência de trapalhadas cômicas, com Elder Kettle tentando se embelezar e mostrar força, mas constantemente falhando e se envolvendo em acidentes. Ele escorrega, se suja e se machuca em várias tentativas de se proteger, enquanto coloca armadilhas e se veste como um verdadeiro soldado pronto para o combate. O humor físico do episódio se destaca, lembrando os clássicos desenhos animados com exageros visuais e situações absurdas. Enquanto isso, Chicrinho e Caneco continuam a interagir com o verme, alheios ao pânico de Elder Kettle, e acabam enterrando o pequeno animal, o que intensifica ainda mais o mal-entendido. Quando o verme a ressuscita e volta, os irmãos se deparam com o avô armado e cheio de armadilhas pela casa. A confusão atinge o auge, criando um verdadeiro caos cartunesco onde todos tentam sobreviver às ações uns dos outros sem entender direito a situação. O clímax do episódio ocorre quando Elder Kettle finalmente descobre que os meninos nunca tiveram a intenção de machucá-lo e que todo o pânico foi causado pelo mal-entendido sobre o verme. O alívio é imediato, e a tensão se transforma em risadas. O episódio termina com abraços e reconciliação, reforçando o laço entre os personagens e a dinâmica divertida entre os irmãos e o avô. Em Perigo é um episódio que brinca com exageros, mal-entendidos e o clássico humor físico, mantendo o estilo vintage da série, cores vibrantes e animação exagerada. Ele mostra mais uma vez como situações aparentemente simples podem se transformar em aventuras caóticas e hilárias quando Chicrinho e Caneco estão envolvidos, especialmente quando Elder Kettle, com seu zelo exagerado, entra na mistura.
Aqui fecharemos a primeira temporada de Cuphead Show. Neste episódio, Chicrinho e Caneco começam a aventura dentro de casa, atraídos pelo pote de biscoitos que Elder Kettle escondeu cuidadosamente. Durante a tentativa de pegar os biscoitos, Chicrinho acaba acidentalmente quebrando os óculos do avô, um objeto precioso e essencial para ele. Imediatamente, os irmãos percebem que se meteram em uma grande encrenca e decidem que precisam consertar os óculos antes que Elder Kettle acorde, evitando assim uma bronca e possíveis confusões. A busca por conserto leva Chicrinho e Caneco a uma loja inusitada, onde eles encontram a sorta Chalice, uma personagem espirituosa, charmosa e carismática, que imediatamente rouba a atenção com seu jeito confiante e sua habilidade de conquistar qualquer situação. A senhorita Chalice, com seu charme e talento, mostra aos irmãos como é possível conseguir o que se deseja de forma persuasiva e divertida, ensinando truques de improviso e sedução cômica que Chicrinho e Caneco observam fascinados. Com a ajuda da senhorita Chalice, os irmãos partem para uma nova aventura e uma fábrica de biscoitos, onde planejam pegar mais guloseimas de maneira esperta usando as lições de charme que aprenderam. Inicialmente, tudo parece correr bem, e os três se divertem tentando enganar guardas e superar obstáculos, com muita comicidade visual, trapalhadas e exageros típicos do estilo cartunesco da série. No entanto, a situação rapidamente sai do controle. A senhorita Chalice acidentalmente ativa um alarme silencioso, atraindo a polícia para a fábrica. Chicrinho e Caneco, já lotados de tanto comer biscoitodes, se veem cercados pelo perigo real, e a comédia se mistura à tensão enquanto tentam escapar de forma desesperada. Em meio ao caos, ambos acabam desmaiando, deixando a senhorita Chalice assumir uma forma fantasmagórica e escapar, deixando os irmãos para lidar com as consequências na cadeia. O episódio termina com Chicrinho e Caneco acordando na prisão, confusos, enquanto observam que a senhorita Chalice continua à espreita, sugerindo que ela ainda pode retornar em futuras aventuras. Apesar da situação complicada, o humor e a dinâmica entre os irmãos permanecem intactos, reforçando a química que é o coração da série. Em Perigo é um episódio que mistura humor físico, exageros visuais e aventura, destacando pela primeira vez a senhorita Chalice e seu carisma, além de mostrar como Chicrinho e Caneco sempre se metem em situações maiores do que podem controlar, mesmo quando a intenção inicial é simples. A série mantém o estilo vintage, cores vibrantes e movimentos exagerados que lembram os clássicos desenhos animados, tornando o episódio divertido e memorável.